Eu trabalho com luto por suicídio e trabalho com luto materno. Raul, sabe, são duas dores assim que são imensuráveis e que eu acompanho, sim, pessoas e mães que tiveram seus filhos que se mataram. E quando a gente entende que, inclusive, o luto por suicídio não tem nada a ver com a gente, apesar da gente achar que deveria ter. Porque muitas vezes eu conheço todas as mães, elas falam para mim, Karina, eu queria trocar de lugar com meu filho. Eu daria tudo. Mas eu falo, você deu a vida para as pessoas, para essas pessoas. Agora a morte não foi sua responsabilidade. Claro. Mas a gente vai trabalhando. Dói, assim, no fundo da alma, porque a gente fica em carne viva. Sabe, Raul, mas assim é possível, porque é o que eu falo no meu último livro, Luto por Suicídio, A Outra Margem. Apesar de ser muito difícil essa trajetória, ela é possível. É possível, porque de repente você não vai, primeiro que depois de um suicídio você nunca vai ser o mesmo. Não dá para ser o mesmo. Né? Depois de uma morte a gente nunca é o mesmo. Sim. Né? Você, quando você traz e você começa a se emocionar, quando você tem essa preocupação e você fala, né, de você como filho em luto, que provavelmente reverbera no cuidado com os teus filhos, e aí assim por diante, nós somos vários lutos. E que, assim, à medida do possível, quando a gente trata isso de um jeito muito carinhoso, respeitoso, falando, olha, você não precisa superar, até porque isso não é nomenclatura para luta, né? não se supera. Morte não se supera. Exato. E quando você fala assim, eu já estou chegando numa margem que é possível falar das minhas saudades, das minhas dores, respeitar as minhas emoções e continuar, apesar de toda essa dor e apesar de muitas vezes eu me sentir em carne viva, é isso que eu tenho trabalhado com as mamães, com as pessoas enlutadas, com as pessoas que ficam, né? Que são para os que ficam. A gente tem um documentário pela GNT para os que ficam sobre luto por suicídio, que eu tive a grata satisfação de participar desse documentário. Então, é um documentário que fala sobre enlutamento por suicídio. Cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas. É muito difícil, né? Você falando sobre o que a gente fala para os nossos filhos. Eu estou ouvindo você falar tudo isso e que a gente tem que criar filho para o mundo, justamente. Perder esse medo de que tem que estar cuidado. Eu lembrei, você falando... Eu lembro falando para os meus filhos. E meu pai não teve nada a ver, meu pai não tirou a vida, mas a perda, né? Sim. Como eu repetidas vezes disse, o papai não vai deixar vocês. Ou seja, não, vai sim. Tem que, ao contrário, tem que não colocar que eu vou deixar, não vai dizer isso também. Mas é preparar que não importa se o papai esteja ou não, vai ficar tudo bem. É mais ou menos como essa substituição de frase. Você falou sobre o luto da mãe. E eu não tenho certeza se exatamente você citou, queria entender, as mães com depressão pós-parto, que entram num desespero e que eu associo até isso com as cobranças que muitas pessoas têm com seus trabalhos. E que isso leva... Porque o que é a depressão pós-parto, de fato? E quanto isso impacta na mãe? E o que faz muitas mães, infelizmente, desistirem por conta dessa depressão? Assim como pais de família que não aguentam suportar a questão financeira no mesmo peso, fazem o mesmo. Eu não aguento, porque eu não aguento falhar. Tchau, me tiro de campo, mas definitivamente. Isso sempre foi, eu confesso que eu não sei, não tenho esse dado. Isso sempre foi assim? É uma questão de história? Ou isso vem aumentando por algum motivo? Vem aumentando e, na verdade, assim, é a maneira como a gente tem lidado com os nossos sofrimentos, né? E com as nossas frustrações e decepções também.